Muito boa tarde, estamos ao vivo pelo Facebook. Um grande abraço a toda a galera que nos acompanha também pelo canal a cabo, canal X Brusque, claro, pelo canal também online, no tvcanalx.com. Nosso muito boa tarde para você. Nesse momento são 14 horas e 40 minutos, ou 20 para as 3 horas da tarde, né? Marcamos e agendamos uma entrevista com um amigo meu, estudou comigo lá, a gente fazia outras matérias, né? Eu me formei em administração de empresas e tal, lá na Univale. A gente viajava com o mesmo ônibus às vezes, né? Ficávamos lá balançando às vezes, a gente sempre muito alegre, contando uma piada, tudo para passar aqueles momentos inesquecíveis, né? E momentos que a gente vai levar para a vida, né? Marcelo Tomazoni, seja bem-vindo ao Canal X, ao tvcanalx.com, e hoje ao vivo, pela primeira vez, né, usando essa ferramenta maravilhosa, e nós vamos usar cada vez mais, muito leve, muito rápido, o mundo todo nos vendo hoje através do Facebook. Bom, você tem uma história, né? Essa história começou com 40 anos, a gente já falou isso em outras entrevistas, né? Mas por que ir para o jiu-jitsu com 40 anos de idade? Primeiro, uma boa tarde a todos, e queria agradecer aqui imensamente o convite. E é sempre um prazer estar aí com o Banana e a sua equipe. E, bem, o jiu-jitsu apareceu numa época que é um pouco difícil na minha vida. Eu estava tendo alguns problemas na área financeira e eu procurando alguma atividade para não deixar aquilo me abater, né, psicologicamente, e então eu fui para academia fazendo outros tipos de atividades. Um dos donos da academia falou para ir para fazer uma aula experimental de jiu-jitsu, tal, isso, e eu fui fazer uma aula, e, como você mesmo falou, eu já tinha 41 anos, né? E fui fazer uma aula e acabei me apaixonando pela arte suave, né, o jiu-jitsu. E dali para frente, a gente já contou aqui várias vezes, né, essa história, né, essa caminhada dentro do jiu-jitsu. Né? Desculpa interromper, mas eu queria que você falasse, porque com 41 anos você foi para o jiu-jitsu para buscar um relax na tua cabeça, para tirar um pouco aquele foco, aquele problema e tal, mas na verdade é o seguinte, porque esse que é o negócio, o atípico, né? Com 41 anos você chegou no topo, né? Você foi campeão europeu, né? Campeão brasileiro, campeão latino-americano. Eu queria que você falasse desses títulos, não por enaltecimentos, né? Mas para dizer assim, poxa, em tão pouco tempo você chegou longe, né? Num esporte que você mal conhecia. Essa semana, depois aqui do Brasileiro, eu tive uma notícia, cara, eu fiquei muito impressionado, porque o jiu-jitsu nós temos graduações, né, faixas, e eu estava na faixa azul até o ano passado, e em janeiro de 2016, quando eu vim do europeu, eu estava em primeiro lugar no ranking do mundo, né? Então, e todos os que estavam ali próximo eram pessoas atletas com maior peso do que eu, né? E conseguiram passar o tão bem que eu fui na faixa azul, que eles conseguiram passar a minha pontuação apenas depois desse brasileiro. Nós estamos falando aí de quase 1 ano e meio depois. Então, eu comecei a ir para competições com 1 mês de treinamento de jiu-jitsu. Já fui na primeira competição, fiquei em segundo lugar, né? Até na época, eu lembro como se fosse hoje, que eu falei, quando eu ganhei a primeira luta, sabia muito pouco, 1 mês. Ganhei uma luta, eu já estava nas nuvens, né? Nas nuvens. E fui fazer a final e nem sabia que era final, porque eu não sabia nada de regra na época. Perdi. Com quem eu lutei a final, ele já tinha 1 ano e pouco já de jiu-jitsu.
perdi e tava indo embora. Daí falaram, mas por que tu vai embora? Tu ficou em segundo? Eu, segundo? Eu falei, pô, que legal. E fui pro pódio e a minha filha foi junto e ali eu sempre fui uma pessoa competitiva, né? Eu sempre gostei de jogar futebol e sempre estava competindo. Então, aquele acendeu uma luz, né? E eu comecei a ir para as competições e logo depois perdi, fui numa competição em Blumenau, acabei perdendo e falei, pô, mas não posso mais vir para a competição desse jeito. Tem que melhorar. Tem que me preparar. Procurei fisioterapeuta, procurei nutricionista, preparador físico e comecei a fazer um treinamento. E aí eu voltei para as competições e comecei a me dar super bem, né? Fui para o Sul Brasileiro, uma competição maior, fiquei campeão. E depois fui para o Brasileiro, fui sozinho, peguei um ônibus, fui para São Paulo, lá para Barueri, onde que todos os anos acontece lá. A gente está falando 2014, né? Então fui para lá e fui com a intenção de ganhar uma luta. E ganhei a primeira, ganhei a segunda, fui para o final e fiquei campeão brasileiro. E no de ônibus? E de ônibus, E vou ser bem franco, eu chego a me arrepiar quando eu falo, porque eu não esperava mesmo. Algumas competições eu esperava que eu iria bem, mas, pô, eu não tinha tempo ainda de jiu-jitsu para chegar lá. Depois fui campeão mundial em 2014 e no final de 2014 eu ganhei a faixa azul, né? E já fui para uma competição de faixa azul, uma competição internacional sul-americano, em São Paulo também. Fiquei em segundo, fiquei muito contente, voltei e falei, tem que treinar mais. Porque eu perdi e tal, e o jogo que a gente fala, né? O jogo, a estratégia não foi bem montado. E aí a gente começou a treinar. Em 2015, com nenhuma intenção, eu sou bem franco, de pensar em ranking. Quando eu vi lá o meu ranking, 179. Ah, tudo certo. 140, 120. Aí comecei nessas competições. Em 2015 aí fui bicampeão brasileiro. Aí comecei nos Open, os internacional que tem. Aí comecei a ganhar, fui para o Rio de Janeiro. Ganhei a minha categoria, ganhei o absoluto, primeiro aí absoluto que teve, que eu participei, eu estava prestes a ir pro Mundial, eu lutei na sexta-feira no Rio de Janeiro e no sábado eu ia lutar o Mundial em São Paulo. Puxa, tudo em cima? Tudo, um dia atrás do outro. E aí eu lutei a minha categoria e fiquei em terceiro. Eu realmente, aí eu desanimei. Eu baixei a cabeça e falei, pô, aquilo me abalou. E teve um amigo, um professor faixa preta de Balneário Camboriú, que estava lá e falou para mim, Marcelo, tu não vai no absoluto? Eu falei, não, cara, tem um mundial amanhã. Ele falou, amanhã é outro dia. Amanhã é outro dia, cara. Vai no absoluto, rapaz. Tu não tem nada a perder. Eu falei, é verdade, eu vou no absoluto. Fui lá, me inscrevi, entrei na fila, demorou para chamar, e eu falando com um amigo que estava comigo, falei para ele, eu não vou ficar esperando aqui não, rapaz. Ele, Marcelo, não, cara, vamos ficar aí, vamos se divertir, não sei o que. É verdade. E ficamos batendo papo. Isso foi alimentando. E entrei, aí a primeira luta foi com o rapaz que disse para mim não ir embora. Que coincidência. E aí um grande amigo meu, até hoje, ele é do Acre, né? E aí eu acabei lutando, ganhei dele e fiz mais uma luta e fiz a final com outro grande amigo meu, que também é o Roberto, lá de São Paulo.
também com peso aí na casa de 100 quilos, isso. E eu ganhei o absoluto. Aquilo me emocionou muito porque eu estava prestes a desistir, prestes a desanimar. E no outro dia eu tinha que estar animado porque eu ia participar do Mundial, né? E foi incrível, que aí eu fui para São Paulo, tal, chegando lá em São Paulo, eu fui fazer a final do Mundial com quem? Com o cara que eu tinha perdido um dia antes no Rio de Janeiro. Você vê como é que é a vida. E aí? E aí eu falei, não, mas agora eu vou ganhar. Chega? Vou ganhar, eu vou no jogo dele e vou ganhar. E realmente ganhei, fiquei campeão mundial em 2015. E ali para frente, aquilo realmente me deu outra energia, né? Eu ganhei, no final de ano, eu ganhei o Sul-Americano, na minha categoria e no absoluto. Ganhei na final de um faixa preta de judô, 120 quilos, né? E aí eu realmente, estava muito bem. Aí eu fui no ranking, fui para segundo, terceiro do ranking. Aí ficou oscilando porque tem competições lá nos Estados Unidos, na Europa, isso, e é o ranking no mundo, né? Então cada competição dá uma pontuação, e aí o pessoal vai, então te empurra para baixo, isso, aqui. E aí eu falei, eu tenho que ir pro europeu. Era início de 2016. Tenho que ir no europeu, tal, aí o que eu vou fazer? Procurei alguns amigos de empresários que na hora não cogitaram dizer não, né? Me ajudaram, eu falei, agora eu estava olhando o ranking, porque eu posso chegar o primeiro, né? E fui para a Europa e fiz 3 lutas lá, emocionantes, que marcaram minha vida. Eu tenho músicas que eu escutava antes lá, e que eu lembro até hoje daqueles momentos que eu vivi lá sozinho. A gente diz fisicamente sozinho, né? Mas tu tá sempre com Deus no coração, né? E ele estava sempre lá comigo e falava, Marcelo, aqui hoje é teu. E eu sentia isso mesmo. Ele dizia, hoje é teu. Eles são melhor que você, mas não tem quem vai te derrubar hoje. Então, aí falando nessa, e aí eu conquistei o primeiro lugar no ranking, que só foram me bater há 1 ano e 3, 4 meses depois. Então, eu fiquei até o rapaz que passou, tá o meu nome lá em segundo agora, né? O dele tá em primeiro. Eu conheço ele, comecei com ele lá em São Paulo, tudo. E o ranking saiu depois da competição do Brasileiro. E eu falo, é muito legal tu chegar lá. E é muito difícil, Banana, tu se manter. Imagino. Porque tu tem todas as tarefas, tu tens muitas coisas. E hoje eu já sou faixa roxa. Então, um pouquinho, né, do que aconteceu nessa minha curta, longa vida no jiu-jitsu. Eu acho assim, que nessa última competição, Marcelo, tu ficou em terceiro, realmente. E eu estava conversando fora do ar aqui antes, mas não me faz desanimar. E o que eu falei para você, eu digo e eu falo todos os dias para as crianças lá que treinam com a gente, que a gente tem que ser humilde, né? Nas derrotas, e ser humilde nas vitórias e nas derrotas. E a gente tem que saber que um dia você está lá em cima, no outro dia você pode não estar, mas os seus amigos de verdade sempre estarão do teu lado. Graças a Deus. Quando você tem esse olhar, né, esse sentimento de que não tem o sentimento de derrota, porque quando eu saí do tatame lá, que eu perdi a semifinal, os amigos que estavam lá vieram me abraçar e todo mundo comemorou. Eu falei, caramba, parece que eu tinha vencido. Não, uma medalha no Brasileiro, cara, é uma coisa que foram mais de 5.800 atletas.
Então nós estamos falando de mais de 4.000 pessoas saíram de mão vazia. É verdade, é verdade. Eu queria mostrar para vocês, com muito prazer, com muita humildade, né? Essa história que se repete, né? E daqui a pouco nós vamos falar da importância dos apoios, dos patrocínios, né? Porque para você praticar um esporte no Brasil, e eu conheço alguns amigos, né, alguns atletas que já deixaram de ser atletas num país que poderia fazer muito mais, né? O país nosso é maravilhoso, né? O que mexe um pouco são os governantes, né? Nosso país sempre vai ser maravilhoso. Graças a Deus nós temos um país, o maior e melhor país do mundo é o nosso, o Brasil. Mas está aqui, é o terceiro melhor brasileiro no jiu-jitsu, né? Na categoria? É na faixa roxa, peso pena, master. Master, né? Então tem todo um histórico. Então vamos lá repetir. É faixa roxa? Roxa, peso pena, master 3. Está aqui, terceira colocação, terceiro brasileiro jiu-jitsu, né? Ele já foi campeão mundial europeu, campeão brasileiro, né? Enfim, um histórico vivo. Agora, não é fácil, né? Porque tem a vida pessoal, tem a família, né? E quando a gente fala, deixa eu tocar no assunto dos patrocinadores, a gente fala assim que esse país maravilhoso que nós temos, sim, o maior país do mundo é o nosso, lembre-se disso. Não podemos misturar com situação econômica e nem os maus governantes que nós temos, nem os bandidos que nós temos, mas nós temos o maior e melhor país do mundo, que é o Brasil. Isso é inquestionável para mim. É verdade. Pelas pessoas que nós temos, né? Pela corrente do bem que nós somos e temos, né? Não é fácil ser atleta no Brasil e buscar os sonhos sem... Não tem outro jeito, tem que buscar apoio, porque a gente depende do trabalho da gente, né? Então você contasse um pouco dessa história, porque se não fosse esses parceiros, não tinha como, né? Tu falando, eu chego a me emocionar, Banana, porque o que a gente... Primeiro, as atividades que eu faço, eu tento fazer sempre por amor, né? Porque se tu for sempre fazer alguma coisa querendo algo em troca, não vai rolar. Tu nunca vai conseguir. Porque o jiu-jitsu, o que eu posso fazer pelo jiu-jitsu, eu acho que a minha parte eu estou fazendo, né? Essa questão das crianças, do projeto social, e que depois eu até vou falar um pouco mais disso, tal, que né, a gente está fazendo um trabalho um pouco diferente agora, né? Essas questões até das pessoas nos ajudarem. Então, quando tu tem um projeto na tua vida, tu queres, vamos dizer assim, ser um exemplo bom. Do bem, porque e mostrar que o esporte você tem que apoiar não só o atleta de ponta, o super atleta ou o atleta que só ganha. Não. Nós temos que apoiar aquela criança, aquele jovem que tem interesse em praticar algum esporte. Hoje, fiquei super emocionado, eu estava almoçando, apareceu um amigo falando do neto dele, isso e aquilo e tal. E que era um jovem, né? 17 anos, um jovem dedicado, isso e tal. E eu nem pensei duas vezes, ele falando do neto dele, eu falei, mas esse é o espírito que a gente quer, que ele ajuda em casa, que ele está sempre cuidando dos irmãos menores, troca a fralda, isso. Pô, 17 anos que está se dedicando a isso aí. Eu falei para ele, então fala para ele lá na academia que eu vou dar uma bolsa para ele fazer jiu-jitsu. Pô, a pessoa ficou, eu falei, olha, eu não fiz nada, sabe? Pequenas ações. Não fiz nada. E ele, pô, me abraçou, me beijou, me agradeceu um monte, que eu era uma pessoa... Não, mas não penso, eu acho assim, que a gente tem que realmente apoiar as pessoas que estão no caminho certo. Ou já pegar desde pequeno e direcionar essas crianças não só para ser um atleta, mas ser uma pessoa do bem. Um cidadão do bem. Então, a gente
lá no nosso projeto social, a gente tinha muito isso, sabe? Da gente ver aquela criança lá tem futuro pro esporte. Então vamos... E, é legal isso? É legal. Mas o que a gente viu? Aquela criança lá, ela estava tendo uma atenção diferente da outra, e que a outra, ela não tem o mesmo dom que aquela lá. Então, quem sou eu para dizer que aquela... Para destacar, né? Exatamente. Então, hoje, o que a gente faz? Porque tem pais e mães que querem colocar o filho para ser atleta. Daí, hoje, a gente fala realmente, aí não está no lugar certo. Porque eu não posso... Um atleta precisa de uma atenção diferenciada. A realidade é essa. E no projeto social, hoje nós temos cadastrado 64 crianças lá. Nós tínhamos 30, batendo 40. Hoje nós temos 64. Tem 15 crianças na fila de espera para entrar. Que bonito. Então, a questão do atleta é isso. Nós temos que incentivar não só a pessoa que já está ganhando, mas aqueles que querem vir. Exato. E aqueles que a maioria daqueles lá, dos 64, se a gente tirar um atleta, é muito, porque a maioria, a intenção que tem que estar lá dentro eu vou evoluir como pessoa, eu vou fazer o bem, eu vou aprender algo que eu possa ajudar as outras pessoas, né, lá dentro da academia. Então, é isso que eu levo. Eu passo para eles, às vezes, o Marcelo é rígido, o Marcelo é... Só que eu vejo o seguinte, que se eles conseguirem levar um pouco daquilo lá dentro do tatame para fora, eu já estou feliz. Vai transformar a vida deles. Muito. Com certeza. E aí, essa questão do patrocínio, que muitas vezes, muitas pessoas fecham a porta, isso e aquilo. Então, das últimas competições que eu fui, realmente... eu mais por falta de tempo e outra porque eu achei assim, a dificuldade está em geral. Essas pessoas que me ajudaram, eu sempre vou ser grato, sempre. O tanto quanto que às vezes eu nem procuro nem patrocinador, eu vou para as competições, mas eu sempre levo o nome de quem me ajudou. E o começo é inesquecível, né? Exatamente. É a minha parte de gratidão, sabe? Então, o Dr. Rodrigo Voltolini... Pode falar os patrocínios aí, importantes. Meu fisioterapeuta, né? Que até depois daqui a pouco eu estou lá, né? Um abraço ao Rodrigo Voltolini, um abraço para ele, né? A gente está em treinamento, sempre tem alguma lesão, algum entorse e tal. Então o doutor sempre me atendeu sábado, domingo, depois do horário, e ele está, além de tudo, é um psicólogo para mim, né? Que às vezes a gente chega lá, desanimado, fiquei em segundo. E aí a gente conversa, tem toda essa conversa de que realmente, às vezes, tu tá bem fisicamente, mas tu tá cheio de problemas na empresa ou assim por diante. Então, tudo influencia, né? Então, o Dr. Rodrigo é um grande amigo, né? Acima de tudo, eu até falei para um dos vereadores que eu procurei, conversei com ele, e ele falou que estava difícil, que não conseguiu o que ele esperava, de levar a nossa associação, né, para que a gente tivesse uma ajuda, né, da prefeitura. Ele falou que não foi bem sucedido, e eu falei para ele, e realmente falo de coração, que o que me importa era a amizade dele, que o resto ia vir com o tempo. Eu acho que o tempo dele não é o nosso, né? É verdade. Então, a amizade que eu tenho com o Dr. Rodrigo é o mais importante, e acima de tudo me ajuda. O Canal X, que está sempre me dando um apoio, e às vezes me falta a palavra de agradecimento,
de amizade que a gente tem, toda a tua equipe. Eu tenho que muito agradecer. Minha filha é tua fã, né? Eu sou fã dela. Ela Maria fala, Luísa, um beijo para você. Os grandes patrocinadores que eu tenho é a minha família, né? Que me apoiam, esteja onde estiver, colocação que eu estiver, se eu não estiver no pódio ou não, elas estão sempre me dando, né, um apoio. Meus pais, meu pai já não gosta muito desse negócio de luta, não vou lá ver e tal. E a minha mãe já acompanhou algumas lutas que eu fiz. E a minha esposa, Andréia, e a minha filha, Maria Luísa, então essa já está no sangue, né? Um beijo para a dona Andréia também, né? Kazuki Kimonos, né? Kazuki, que é a empresa, o Kazuki, que é o kimono, né? Que fabrica todo tipo, toda a vestimenta para luta, ou seja, judô, karatê, jiu-jitsu, muay thai, boxe. Então falou em luta, falou em Kazuki. Né? Falou em luta, falou Kazuki. E quem mais? Nova Etiquetas. O pessoal da Nova Etiquetas também sempre está de portas abertas lá para receber a gente, sempre ajudando no que é necessário. Lá. Tece Bem, a Geneve Viagens, Fabiano, como a gente viaja muito, todas as competições a maioria são fora de Santa Catarina, né? E até quando a gente foi para Portugal, ele também nos ajudou muito lá com hotel, hostel, né? Que a gente ficou no hostel e com toda a parte de viagem, né? Foi Fabiano. Se você quer viajar, procure Geneve Viagens, né? Macon Veículos, né? O Farinha também dá um apoio para a gente, tá sempre junto com essa campanha que a gente está fazendo aí. O pessoal do Projeto Social, né? Arte Mais Suave, que eles também são um combustível para a gente estar aqui, né? O Edinho Estamparia, o Edinho também, eu tenho que agradecer muito o Edinho, porque ele também foi a pessoa que teve essa grande ideia de fazer esse projeto social, né? E ele foi, e assim dizer que eu tive mais essa oportunidade de fazer parte desde o começo e tá dando continuidade a esse projeto, né? A Sirius, né? A farmácia de manipulação, a Gaivota, escola de natação, a Link, a Academia Unifight, onde está o projeto, e a Open Academia, que é uma academia lá de Itajaí, que é a nossa equipe. Eu queria mandar um grande abraço para o pessoal lá de Itajaí, que eu tenho certeza que eles vão estar nos vendo aí. Tá ligado aí, pessoal. Um abraço para todo Itajaí. O pessoal da academia, da Open Academia e do Centro de Treinamento Old School, onde meu grande amigo e hoje professor Dentinho, né, Wagner Dentinho, foi para São Paulo para nos acompanhar e estar junto, acompanhando o nosso desenvolvimento lá em São Paulo para o Campeonato Brasileiro. Então não poderia deixar um grande abraço para eles e todo o pessoal lá da academia, que é essencial, né? Além do carinho, todo o treinamento aí que a gente faz junto lá. Facebook, telefone de contato. O meu Facebook é Marcelo Tomazoni, ou pode entrar em contato com o Kazuki Kimonos, e meu telefone é 99685-6899, pode ter um WhatsApp. Se você quiser falar sobre o projeto social, sobre kimonos, roupa para luta, ou fazer qualquer tipo de ajuda, patrocínio para o Marcelo nas competições, pode entrar em contato no telefone, WhatsApp ou pelo Facebook. Kimono, gostei da jogada ali, entre palavras. Kimono, o kimono Kazuki o kimono das lutas, como é que você falou? Tudo que você pensar em lutas, você precisa da Kazuki. Se você pensar em luta, judô, karatê,
jiu-jitsu, muay thai, boxe, todo tipo de taekwondo, todo tipo de luta, você está pensando em Kazuki. E a gente pensa mesmo, né? Uma história real, uma história de determinação, 41 anos. Marcelo Tomazoni, uma referência hoje no jiu-jitsu brasileiro e mundial sul-americano, aqui de Brusque, para todos nós. Ó, um beijo para a Andréia, para Maria Luísa e para todos aqueles que nunca vão se entregar. Vão aceitar os desafios e vão buscar os desafios para a gente ser uma pessoa melhor. É um exemplo, claro, já era uma pessoa boa, né? Ficou cada vez melhor, claro, né? Um momento de situação difícil, mas o esporte veio, alimentou, mudou e está aí uma nova realidade na vida e um exemplo para tantos, um exemplo para o Banana, me orgulho de ser amigo dele. Marcelo Tomazoni, uma grande realidade, jiu-jitsu, Kazuki, consulte, entre nos Face, tire informações, apoie os projetos sociais, lindo, gente, maravilhoso, com muito prazer retratando um pouco dessa história, Marcelo Tomazoni, para todos vocês aqui através do Face do canal X Brusque. Um grande abraço a todos, obrigado Marcelo, e a todos aqueles que acreditam no futuro, mas acreditam no sonho. Continue sonhando você também, daqui a pouco a gente volta.